Agora eu quero contar para vocês também que o senador Marcelo Castro protocolou o relatório sobre o novo Código Eleitoral. Vamos entender quais seriam as mudanças desse Código Eleitoral aqui com a Janaína Camelo? Pode contar, Janaína, que depois eu vou ver aqui com os nossos comentaristas o que eles acham das propostas. Pois é, Evandro, boa tarde a todos. Olha só, o relator, ele protocolou o seu relatório aí na Comissão de Constituição e Justiça, que agora vai abrir um prazo para apresentação de emendas a esse texto. Então, as mudanças que ele anunciou hoje, a gente até, inclusive, algumas delas já havia adiantado aqui, porque à medida que o relator, que o senador ia elaborando o seu texto, aí ele ia também divulgando essas mudanças que ele queria propor, né? Então, entre as principais mudanças aí, o prazo de exatas 2 legislaturas no caso de inelegibilidade. Então, ou seja, prazo exato de 8 anos, porque hoje vale aí o político que comete um crime eleitoral, ele fica inelegível por 8 anos, mas só a partir do trânsito em julgado da condenação. Outra mudança também, o fim da reeleição para os cargos de presidente, governador e prefeitos, e a mudança aí do prazo de mandato de 4 para 5 anos. O relator também decidiu estabelecer uma quarentena de 4 anos para aqueles que quiserem se candidatar a um cargo político, mas que não exercem, mas que exercem aí um cargo incompatível, como, por exemplo, militares, juízes, promotores de justiça. Então, nesse caso, seria necessário esperar um prazo de 4 anos depois da exoneração para que, de fato, possa se candidatar. Ele também decidiu voltar com a antiga regra do quociente eleitoral, porque hoje vale aí a regra 80/20, que, inclusive, recentemente o STF decidiu invalidar essa regra, dizendo que prejudica aí os partidos menores, né? Então, o código volta com a regra antiga de 100/10. Esse novo código eleitoral, ele compreende, ele inclui toda a legislatura eleitoral. São 7 leis, né? Então, são mais de 800, quase 900 artigos, na verdade. É um relatório aí de 180 páginas e o senador, quando ele divulgou aí essas mudanças, esse seu relatório na CCJ, ele falou que agora poderá haver aí à disposição um novo código muito mais claro do que existe atualmente. Vamos ouvir o que ele disse. O código, em primeiro lugar, ele visa consolidar, essa é a função principal do código. Hoje, quando a pessoa quer saber sobre uma legislação eleitoral ou partidária, ele tem que pesquisar em 7 leis. A partir de agora, não. Toda a legislação eleitoral está consolidada num diploma legal só. Então, essa é a função principal do código. O relator, ele também incluiu no texto, ele incorporou aquela resolução que recentemente foi aprovada no TSE, com regras para o uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais. E também tem uma questão nova, Evandro, no caso das pesquisas eleitorais. O relator, ele vai estabelecer aí no código que os institutos de pesquisa deverão publicar toda vez que divulgar a sua pesquisa eleitoral, qual foi o resultado da pesquisa da última eleição e qual de fato foi o resultado da eleição, para que o eleitor possa fazer uma comparação. Então, segundo ele, isso para evitar fraudes nessas pesquisas eleitorais. Só lembrando, esse Código Eleitoral ele foi aprovado já na Câmara dos Deputados, mas isso foi em 2021. Então, agora aqui no Senado está havendo aí mudanças, né? Então, se aprovada essa PEC aqui, ela vai precisar voltar para a Câmara dos Deputados. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Vamos lá, quero ouvir de vocês o que vocês acham dessas mudanças e se isso pode trazer mais transparência e mais facilidade mesmo para a análise do código, hein, Luiz Felipe Dávila? Olha, eu não gosto. O Brasil, toda eleição quer mexer no Código Eleitoral. É um negócio inacreditável. Mas é verdade, toda eleição todo mundo quer mudar a regra do jogo. Mas nunca vi coisa igual. Que mania de querer mudar. Gente ansiosa, hein? Eu nunca vi coisa igual. Pô. Ô, gente indecisa. Você concorda, ô Piperno? Eu comentei aqui algumas vezes, né? A última vez que os Estados Unidos mexeram, por exemplo, na regra sobre mandato de presidente foi antes da posse do Eisenhower em 1953, puxando a posse do mês de março para janeiro, para o dia 20 de janeiro, 21, quando o dia 20 caiu no domingo. Desde então, nós estamos falando em mais de 80 anos e a regra é sempre a mesma. Agora, você sabe uma das coisas que mais me assustam nisso aí? É quando ele fala em 700, 800 regras que vão mexer. Quer dizer, como é que pode ter tanta regra assim sendo mexida de uma hora para outra? Eu fico imaginando você chegar, por exemplo, numa escola de direito inglesa
Né? Um país regido por uma Constituição consuetudinária e tal, né? Fala assim, olha, veja bem, eu vou trazer para vocês aqui um livrinho chamado Código Eleitoral do Brasil. Um calhamaço desse. Exatamente, para que vocês, então, deem uma espiada para ver como que é naquela progressista nação abaixo da linha do Equador. Como é que as coisas funcionam lá? Porque aqui está tudo errado. Aqui muda todo ano, tem 700 com mudanças, com todos os adendos. Não é possível, meu Deus do céu. Olha, eu inclusive sugiro aos pais de crianças pequenas, não, coloquem os seus filhos em escolas de direito mais tarde, então põe todo mundo para estudar Código Eleitoral, porque não vai faltar trabalho. E aí, Luiz Felipe Della, vou deixar você concluir seu comentário. Não, mas é verdade. O que devia fazer é sim mexer em algumas coisas que geraram confusão. Por exemplo, as sobras. As sobras que a gente Nossa senhora, isso aí é confuso. O problema das sobras. Então, aí sim precisa regulamentação clara e transparente para acabar com uma coisa que deixou dúvida em todos os partidos, inclusive. Para simplificar, né? Aí sim. Então, e mexer nisso, eu concordo. O que nós precisamos aprimorar da última eleição, para que nós aprendermos, que deu confusão, que gerou confusão e tal. Então, esse é um ponto importante. Agora, olha, vai mexer em instituto de pesquisa, mandato presidencial, cláusula de barreira. É um absurdo, coisa que já está sedimentada, a regra já está valendo, é assim, não tem que mexer. Eu espero que esse seja mais um daqueles projetos engavetados. A gaveta, às vezes, trabalha para o bem. Como dizia o Churchill, a função do parlamento, muitas vezes, é frear as leis ruins. Isso que tem que fazer. Ô Gani, você acha que ele pode parar numa gaveta do bem, esse aí? É difícil, viu? É difícil. Por quê? Porque, não, olha só, Evandro, tem essa cultura no país, e eu vou concordar absolutamente com os meus colegas, de que a lei resolve o problema. Vamos fazer lei, vamos fazer regulação. E, na verdade, talvez o problema seja o excesso de leis, o excesso de regulação, porque isso mostra a ineficiência das práticas, a ineficiência da conduta. Pelo contrário, quando você vai fazendo lei o tempo inteiro, você vai gerando instabilidade política, instabilidade jurídica. A única questão que eu acho que merece um debate, talvez, é colocar a eleição municipal juntamente com a de governo e deputado, senador e presidente, porque a gente vive num clima perpétuo de eleição nesse país. Talvez a única que eu acho que mereça algum tipo de discussão.